A história natural do câncer de pulmão está intimamente ligada ao tabagismo. A gente começou a ter um boom de cigarro na década de 40, 50. Até lá, câncer de pulmão não era uma coisa tão comum assim. E aí a gente começou na década de 70, 80, são quase 30 anos que a gente teve depois um boom de casos de câncer de pulmão. E é interessante que a gente começou a ter menos gente fumando, né? Mais medidas de controle de tabagismo, não é mais aquela moda que tinha antigamente. Então a gente começou a ter um decréscimo agora. Então, como é que é a história natural? A história natural está muito ligada ao tabagismo. É um paciente que vai ter uma história muito grande, que fumou muito tempo, esse paciente vai, toda vez que ele dá uma tragada, vai fazer com que haja alguma alteração celular lá nas células do pulmão, e isso com o tempo vai fazer com que possa surgir alguma alteração dessas células que transforme-se o câncer. Nesse caso, é uma coisa muito direta e muito particular, mas lembrando, a gente tem alguns tumores de pulmão que vêm sem história de cigarro. Nesses casos especificamente, não tem como a gente dizer qual é a história natural. A doença simplesmente surge, pode surgir em pessoas muito jovens que nunca fumaram e geralmente estão associadas a algumas alterações genéticas que ocorrem, vamos dizer, pelo acaso. Simplesmente a alteração genética ocorre, o tumor aparece e ponto final. Nesses casos, não dá pra gente predizer. A gente pode ter um paciente desde 30 anos com câncer de pulmão até um paciente de 70 anos com essa mesma história. Geralmente pessoas que não fumavam. Mas o mais importante lembrar que o comum que a gente tem na nossa prática clínica, no nosso dia a dia, são pessoas que fumaram pelo menos por 20 anos, têm uma carga de tabagismo alta, geralmente um maço por dia, ou pelo menos meio maço por dia por mais tempo, e aí vão desenvolver o câncer, e aí vão ter os sintomas geralmente na terceira idade, a partir dos 55, 60, 65 anos.